A intenção da hermenêutica bíblica é que os cristãos sejam bons intérpretes, crentes que leiam a Bíblia tendo em mente o tempo todo que a verdade da palavra de Deus é a verdade absoluta. Não é a Bíblia que tem que se sujeitar ao meu entendimento, e sim ao contrário. Eu tenho que me humilhar e levar a minha mente e o meu entendimento cativos à palavra de Deus. O problema é que a nossa geração é muito influenciada pelo pós-modernismo e a tendência predominante é relativizar tudo. É aquela frase famigerada: tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Mas essa frase ela é autocontraditória, porque se não existe verdade absoluta, então esta frase não é uma verdade absoluta. Portanto, ela seria uma verdade relativa, podendo sim existir a verdade absoluta. Eu vou te dar um exemplo de como que a nossa geração é relativista, e isso infelizmente atinge inclusive a muitos crentes. Vê se você não conhece alguém assim. A pessoa pega uma revista, começa a folhear aleatoriamente, para uma página e resolve ler. A revista é sobre, sobre tecnologia. O artigo explica as diferenças, as especificidades de um computador desktop, um notebook, um tablet. Mostra fatos, não só questões como, esse daqui é mais adequado para você usar em casa, ele é mais possante, ele é maior, mas ele tem mais recursos. O outro é melhor para você levar para o serviço, você pode fazer suas apresentações em slide. O outro é melhor para você utilizar no dia a dia, onde você for e tal. Mas além de mostrar isso, nessas questões funcionais, ele mostra questões técnicas também. Ele pegou o manual, ele foi atrás de pessoas que entendem, técnicos, e colocou ali na revista fatores técnicos. Então ele descreve detalhadamente os fatores técnicos, processamento de cada um, o espaço de armazenamento de cada um, a quantidade de memória que cada um desses equipamentos tem. Aí a pessoa do nosso exemplo lê aquilo e de repente diz: não, o articulista está dizendo que é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, especificidade nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Olha o que ele fez. Misturou a sua opinião, que é algo subjetivo, com o fato apresentado na revista, que é algo objetivo, Tinham fatores técnicos lá, questões que estavam no manual, inclusive, dos equipamentos, informação dos técnicos, de especialistas na área, mas a pessoa pega aquilo dali e ela mistura com a sua opinião e distorce completamente as palavras e o pensamento transmitido pelo escritor daquele artigo. E ele pode divulgar essa ideia, sair falando para todo mundo: não, olha, eu li o artigo de uma revista escrita pelo fulano de tal, e ele falava que desktop, notebook, tablet, isso é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Porém, aqui no nosso exemplo, a gente está falando só de uma revista, uma mera revista. Agora imagine você em se tratando disso ocorrer com um leitor da escritura. Alguém lê a Bíblia, entende do próprio jeito, e pior do que entender do seu próprio jeito, forçar o texto do seu próprio jeito, sai espalhando para outros que aquilo ali é o correto, aquilo é o que a Bíblia diz. E outras pessoas, por não conferirem, acreditam e também começam a pensar daquela forma, começam a pensar daquele jeito ali. Eu vou deixar inclusive aqui embaixo para vocês, na descrição, o link para um artigo sobre pessoa que repete versículos que nem sequer estão na Bíblia. Vou deixar o artigo aqui, você dá uma conferida. Direto eu ouço isso acontecer. A pessoa fala: mas aquela passagem na Bíblia que fala que não cai nenhuma folha da árvore, não tem essa passagem na Bíblia. Ela ouviu alguém falar e repetiu sem nem ao menos ler, sem nem ao menos procurar. Então existem cristãos que
infelizmente, são relapsos com relação à escritura, que não se dedicam na leitura da Bíblia, e pessoas que às vezes nem percebem, mas elas são levadas pelo pensamento do mundo, pensamento mundano, que é o relativismo, que é o humanismo. Ela é levada por esse tipo de pensamento, e até quando ela vai fazer a leitura da escritura, ela faz a leitura tendo em mente essa influência secular, o que atrapalha muito a sua leitura. Às vezes a pessoa é mais influenciada pelo mundo do que pelo evangelho. Ao contrário de alguns cristãos que às vezes não terão conhecimento teológico, conhecimento hermenêutico, mas são sinceros no seu estudo escriturístico, no seu estudo da escritura, da palavra de Deus. Eles se dedicam no estudo da palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos falar agora, os cristãos que não conhecem hermenêutica bíblica. E aí?